Boa noite, família, meus amigos, meu povo. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito sério. Síndrome do pânico. Eu vou explicar para vocês certinho, porque os especialistas dizem que a síndrome do pânico não tem cura, mas eu me sinto curado, eu estou curado. Não há 22 anos, né? Há 22 anos começou essa história toda. Eu sempre fui, desde adolescente, muito nervoso, muito ansioso, estressado, era normal da minha vida. E aí, como vocês sabem, essa minha conta aqui no YouTube é para falar sobre a minha vida, né? Nos Estados Unidos, 26 anos que eu morei lá. Então, logicamente, isso faz parte. Eu já estava lá há 5 anos, então, além do meu estresse normal, eu trabalhava muito, trabalhava em 2 empregos, um desses empregos era de madrugada, eu nunca consegui dormir de dia, então essa era uma coisa que me estressava muito. Eu vivia no estado de Massachusetts, que era muito frio, a vida lá, tipo 8 meses, era neve, muito frio. Quem morou lá ou quem mora lá sabe, mais ou menos assim. Além disso, quer dizer, depois de 5 anos, né? Porque eu cheguei lá em 98 e a primeira vez que eu fui no hospital foi em 2003, dia 6 de outubro de 2003. Então eu já estava lá há 5 anos. E, enfim, aí passou a ser mais estressado ainda, porque eu trabalhava muito. Enfim, você enfrentar um outro país com outra língua, tudo. Quem já viveu sabe como é que é. Não é fácil, não. Ainda mais no início. Então, eu fumava 2 maços de cigarro por dia, fumava igual, sabe, horrível. Me alimentava muito mal, me alimentava no meu trabalho. Meu primeiro emprego lá foi Burger King. Então, a comida era de graça. Então, eu queria comer de graça, não queria. Entendeu? Eu queria era tentar juntar dinheiro. Então eu comia tudo, era hambúrguer, cheeseburger, muito queijo, muita carne, muito refrigerante, milkshake, então era horrível. Isso tudo foi piorando, fui engordando muito. E aí você vai ficando mais estressado, mais nervoso, mais ansioso. E outras coisas que aconteceram antes disso que aconteceu no dia 6 de outubro. Eu estava trabalhando, eu era casado nessa época, né? E a minha ex-esposa, hoje ex-esposa, na época esposa, estava em casa, já tinha chegado do trabalho, ela também trabalhava em 2 empregos. E aí quando eu cheguei, eu estava muito estressado e comecei com sensação de vômito. E aí eu falei para ela, vamos para o hospital que eu estou achando que eu vou morrer. A sensação que eu tinha era essa. Porque o braço esquerdo todo dormente, dor no peito, parecia que eu tomava facada, parecia que alguém enfiava uma faca no meu peito, e a vontade de vomitar, e nervoso, e taquicardia e tudo. Eu falei assim, vamos correndo para lá. Era um sábado à tarde. Aí a gente foi para o hospital, e aí você chega lá com problema no coração, eles já te sentam numa cadeira, já te levam lá para dentro. E você chegou com problema no coração, na mesma hora eles te tratam. Depois eu vou explicar como funciona essa coisa, como funcionava na época que eu morei lá, né? E aí deitei, eles já começaram a colocar aqueles negocinhos para fazer o eletro. E aí fizeram o eletro, e nisso a minha esposa ficou colocando meus dados lá, né? Você tem que informar tudo, endereço, essas coisas, documento, tudo. E aí, depois de um tempo, ela veio, foi lá para o quarto. E aí, eles colocaram uma máquina que ficava tirando a minha pressão a cada 15 minutos. E ela ficou sentada lá. E a gente ficou umas 3 horas assim, né? Coitada, sem saber direito o que estava acontecendo, morrendo de medo de eu morrer, Deus o livre. E eu também, lógico, né? Mas aí um médico vinha, né, de tempos em tempos e perguntava, e aí, como você está? Você está mais calmo? Está se sentindo melhor?
eu falava, olha, eu estou melhor, mas ainda estou com alguma coisa assim. Aí depois de algumas horas ele falou, então vamos fazer um exame de esteira, né? Aí fomos lá, fizemos o exame de esteira e graças a Deus não deu nada. Passou mais um tempo, né? Algumas horas, não sei quantas horas eu fiquei lá, 5, 6 horas. Aí o médico liberou, agora você está mais calmo, vai para casa, descansa e tal, toma um remédio. Beleza. Nessa semana que seguiu, eu voltei lá mais 2 vezes, na mesma emergência do hospital, com os mesmos sintomas e achando que eu ia morrer, da mesma forma. Enfim, depois de umas 2 semanas, 2, 3 semanas, já tendo sentido isso várias vezes e indo sempre para o mesmo hospital, porque o hospital era o hospital da cidade que eu morava e era um excelente hospital, entendeu? E o que acontece? Na época, eu não sabia como funcionavam essas coisas, tive que ir no hospital, eu fui. Aí depois de um tempo, eles mandam uma conta para você. A conta é sempre muito cara, né? 3 mil, 5 mil dólares, ninguém pode pagar. Aí eu mandei a correspondência para eles, dizendo que eu não podia pagar, essas coisas todas. E aí eles responderam que eu poderia preencher uns documentos para ver se eu teria acesso ao tratamento de graça, que é o que eles chamam de free care, né? Enfim, depois de alguns dias eles aprovaram. Então, quer dizer, toda vez que eu ia na emergência do hospital, ou toda vez que eu ia num hospital fazer qualquer exame, qualquer coisa, era tudo de graça. Então, em Massachusetts era assim, cada estado tem a sua lei, né? Então, Massachusetts, como sempre foi, um estado com as leis muito rigorosas, mas enfim, um dos melhores estados que tem para se viver nos Estados Unidos. Enfim, era assim que as coisas funcionavam. Então, esses hospitais eram mais para as pessoas realmente imigrantes que não tinham como pagar, ou mesmo americanos que não teriam como pagar. E assim foi. E aí depois depois dessa semana, outras semanas se passaram, eu voltei no hospital outras vezes, até que um médico, ele já até me conhecia, né, o pessoal da emergência, de tantas vezes que eu já tinha ido lá. E ele falou assim, olha, a gente já fez tudo que é exame em você, tá? Vários eletros, o exame de esteira, exame de sangue. Então, o bom é que a sua saúde cardíaca está muito boa, seu coração está bom. Eu lhe indico que você procure um profissional, tipo psiquiatra ou psicólogo, para ver, porque eu acho que esse seu problema é meio emocional, eu não sei, entendeu? Faça isso. Aí tá, no dia seguinte eu fui lá, num outro hospital, onde tinham os agendamentos, né, fazer as consultas com os médicos. E aí, eu, com a graça de Jesus Cristo, muita, muita bênção, gente. Muita bênção mesmo, porque eu conseguia marcar consulta no mesmo dia. O nome do médico, Dr. Daniel, era um brasileiro. E assim, eu costumo dizer que ele salvou minha vida. Eu falo que eu fui muito abençoada, a minha vida é muito abençoada, graças a Deus. Tudo que eu peço a Jesus, sou muito conectado com Jesus, meus anjos da guarda, os bons espíritos. E fui lá, fiz a consulta com ele, era 1 hora por dia, uma vez por semana. E a gente foi conversando, depois de umas 3 ou 4 sessões, ele já falou diagnóstico, batata. Ele falou, síndrome do pânico. Vamos trabalhar em cima disso, dessa síndrome do pânico. Já me passou por um psiquiatra, para ele poder me dar o remédio. E o primeiro remédio que o psiquiatra me deu, paroxetina. Primeiro ele deu de 10 miligramas, e aí depois o tempo passou, aumentou para 20 miligramas, e é o remédio que eu tomo até hoje, porque o paroxetina, ele é antidepressivo, mas ele é ansiolítico, e meu nível de ansiedade sempre foi muito grande, até que depois de anos, eles descobriram que o meu nível de ansiedade é criado pelo meu próprio organismo.
Então, quer dizer, eu tenho realmente que tomar esse remédio pro resto da minha vida, não me faz mal nenhum. Muito pelo contrário, é sempre com as graças de Jesus Cristo. A única coisa que ele me faz é sentir sono. Mas tipo assim, no horário normal, quando eu vou dormir, nossa, durmo que é uma maravilha, com a graça de Deus, acordo. Mas se eu tiver que tirar uma sonequinha de 15 minutos, como eu já tirei muitas vezes, trabalhando em outros lugares, né, nesse espaço aí desses 22 anos, eu sempre consegui tirar uma sonequinha, 15, 20 minutos, botava o relógio para despertar, dormia. Então isso eu sei que é a ajuda do remédio. Então eu tomo esse remédio, né, há 22 anos, sem problema nenhum, né? E aí a gente foi trabalhando isso calmamente até que a gente começou o tratamento. O tratamento que ele me deu era o seguinte: eu tinha, o objetivo era controlar a mente, né? Porque a mente de qualquer pessoa, ainda mais hoje em dia, no Brasil, essa loucura que é, todo mundo fica louco, não é? 1 milhão de coisas para fazer, você está fazendo uma coisa, está pensando na outra e 1 milhão de coisas, entendeu? A pessoa fica doida mesmo. Então você tem que tentar um controle para sua mente, para você diminuir essa ansiedade, esse nervosismo, esse estresse. Você que está me ouvindo, se você tem síndrome do pânico, ou teve, ou tem algum amigo, entendeu? Passa esse vídeo, porque tudo que eu estou falando é 100% verdade. E você ver uma experiência dessa, é muito sério. Muita gente pensa, né? Se você tem síndrome do pânico, você sabe. As pessoas pensam, elas zombam de você, elas ficam rindo. Como no meu trabalho, quantas vezes eu tive crise no meu trabalho, quando eu trabalhava lá, trabalhava numa cafeteria, quando começava o movimento a ficar louco, aí minha cabeça dava parafuso, começava tudo que era sintoma, é na cabeça, é no braço, sabe, no estômago, tudo. E aí eu tinha 2 chefes, um brasileiro e um americano, os 2 ficavam zombando de mim, falando: Luiz, que isso, Luiz, olha o movimento, vamos trabalhar, não dá para ter negócio de crise, de pânico agora não, isso aí quando você for embora, você tem, sabe, como se a gente pudesse escolher. E aí eu tinha que trabalhar, E essas crises aconteceram muitas vezes. Eu sei que eu estou falando uma coisa embolada em cima da outra, mas daqui a pouco eu volto para comentar alguma coisa que eu não comentei, que eu tinha começado. O tratamento que o doutor Daniel me deu, quando a gente começou, né, foi o remédio, lógico, e eu escrevia todos os dias da minha vida qualquer coisa que acontecesse fora do normal. Por exemplo, acordei com a dor de barriga estranha, do nada, acordei com a cabeça explodindo, acordei com o braço esquerdo dormente, isso aconteceu às 2 horas da tarde, por que você acha que aconteceu isso? Eu acho que por causa disso, entendeu? Todo dia, durante 2 anos, eu fiz isso. Então, conforme o tempo passava, ficava mais fácil a gente ir descobrindo por que eu estava tendo aqueles sintomas, entendeu? E sempre focando no controle da mente, né? Outra coisa que eu fazia é aprender a viver o presente momento. O que é viver o presente momento? É outra coisa que eu sei que é muito difícil, mas isso acontece com qualquer ser humano. Lembra aí, você está comendo uma maçã ou uma fruta qualquer, uma manga, mas você está pensando em outras coisas, mas principalmente hoje em dia, que tem o celular, as redes sociais, tudo, você está comendo, mas você está olhando o celular. Hoje, graças a Jesus Cristo, eu nunca faço isso. O meu momento de alimentação assim, para mim é uma das coisas mais maravilhosas. Tudo, eu agradeço muito a Jesus dessa forma que tem que ser. Então, você está comendo o alimento. Se você está vendo outra coisa, preocupado com outra coisa, muitas vezes acaba o seu alimento, ou você está jantando, você acaba
você vai ver, você nem sabe o que você comeu, e você comeu rapidinho, sabe? Você tem que comer, você está comendo a maçã, foca na maçã, mastiga, fica ali aproveitando o presente momento, porque dessa forma você está controlando a sua mente. Você não pode ficar comendo, ainda mais que a alimentação é uma coisa muito séria, você tem que comer, sabe? Comer devagar, essas coisas tudo. Eu sei que muita gente pensa que é palhaçada, entendeu? É palhaçada. Síndrome do pânico é palhaçada. Vai trabalhar, entendeu? Vai fazer alguma coisa da vida, como se as pessoas não trabalhassem, entendeu? Então eu sei que muita coisa, e você que tem síndrome do pânico, você está me entendendo, porque com certeza você já passou por isso. Mesmo coisa de familiar e tudo, entendeu? Até que eu pude explicar para todo mundo que a coisa é realmente séria. Quem soube mais foi a minha ex-esposa, que conviveu comigo até 2005, né? Quer dizer, não foi muito tempo, não. Enfim, com relação à síndrome do pânico, né? Mas ela foi muito parceira, muito companheira, e você tem que ter alguém do teu lado, porque se você fica sozinho, é pior, mas de qualquer forma, você tem que ser forte. Então, essa coisa do controle da mente, gente, é uma coisa seríssima, entendeu? Todo mundo tem que fazer, você tem que fazer. Outra coisa é que você vai aprendendo a controlar sua mente, a fazer sua mente baixar aquela loucura do dia a dia. Então, uma coisa que também era parte do tratamento foi fazer a respiração do diafragma. O que é a respiração do diafragma? Você puxa pelo nariz, a sua barriga incha. Aí você solta pela boca. A barriga desincha. No início é bom você fazer sozinho, quando você está sozinho, calmo, sem barulho. Mas depois, com o tempo, inclusive no início você vai fazer, você não vai sentir nada, né? Vai fazer aquilo só. Começa a fazer isso, a focar, a fazer todo dia. Faz 3 vezes por dia, faz as vezes que você puder. Você vai ver que isso vai te deixando mais calmo, porque isso vai controlando a sua mente. Entendeu? Como é que você controla a mente? Isso é uma parte, entendeu? Outra coisa, tem gente que controla a mente com yoga, faça yoga. Tem gente que controla a mente com exercício físico, faça exercício físico. Vou dar uma caminhada. Eu amo caminhar. Caminhar para mim é uma calmaria maravilhosa. Então você tem que fazer isso tudo. E a outra coisa que eu fazia também, parte do tratamento, eu deitava no chão, logicamente em casa, ou chão ou cama, tanto faz. Aí você não cruza braço, não cruza perna, não cruza nada. Você deita e fica ali uns 20 minutos. Eu tinha uma fita cassete, né? Na época, 2003, fita cassete, e eu botava o fone e aquela voz ia falando para mim, bem suave, vamos começar o seu tratamento. E agora, a partir de agora, vamos concentrar somente em você. Era o tratamento que eu fazia. Eu ficava 20, 25 minutos concentrado na voz dela e tudo que ela falava. O que ela falava? Primeiro, começa a concentrar no dedo do seu pé. Aí você, de repente você vai falar, porra, que palhaçada isso, né? Palhaçada. Faça para você ver se é palhaçada, se isso não dá um resultado espetacular ao longo dos anos. Eu, graças a Deus, eu fiz 2 anos. Aí você vai pensando, porque é uma forma de você não pensar em nada, para acalmar a sua mente. Aí você pensa no seu dedão, agora vai para o calcanhar, agora vai para a canela. Ela vai falando devagar, né? Não é do jeito que eu estou falando. Vai subindo para o joelho e assim vai, até chega na sua cabeça. Quando chega na sua cabeça, ela... terminamos o tratamento hoje, blá, 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 e você ficou ali 20, 25 minutos. No início não é fácil, a sua mente vai em outros lugares, vai pensar em outras coisas, mas assim você vai indo, e isso também ajuda a controlar a sua mente, né? Baixar o nível de ansiedade.
No meu caso, que eu já falei, né? O remédio, ele mantém... Hoje em dia eu controlo a minha ansiedade, porque eu consigo controlar a minha mente. Aí você fala assim, isso é palhaçada também, que as pessoas dizem, controlar a sua mente. Gente, isso é uma coisa muito séria, isso não é brincadeira, entendeu? Quando você quer conquistar uma coisa, você começa a falar para você mesmo. Foi isso que mudou minha vida completamente. O tratamento, tudo isso, todas as crises que eu tive, entendeu? Depois, num outro vídeo, eu vou falar sobre essas crises, sobre uma crise que eu tive a certeza que eu ia morrer, mas graças a Deus não morri, estou aqui. Eu vou explicar para vocês como foi. Então, só para vocês verem que não é fácil, nada disso é fácil. Como é que vai ser fácil você lidar com a síndrome do pânico nesse mundo louco que a gente vive, ainda mais no Brasil, cara? As pessoas, né? Cada um tem os seus problemas, cada um tem, sabe, suas prioridades. Eu só posso dormir 5 horas por dia, porque eu tenho filhos, eu tenho 3, 5 filhos, tenho que levar na escola, tenho que trabalhar. Eu sei, a vida das pessoas é uma loucura, entendeu? Assim como a minha era. E eu abandonei tudo, entendeu? Eu abandonei tudo, eu abandonei trabalho, abandonei as mulheres. Como assim você abandonou as mulheres? Você tinha um monte de mulher? Não, o meu foco passou a ser a minha saúde. E eu já fui muito focado, sabe? Outro tipo de vida, queria sair, queria curtir, queria me divertir. Então, tudo isso mudou na minha vida. Eu tive que tirar tudo da minha vida que me estressava, que me deixava nervoso, que me deixava ansioso, eu já fui para a emergência de hospital achando que a minha cabeça ia explodir. E aí chegava lá, eu lembro, fiz um exame de esqueci o nome. É de computador, né? Que você entra a cabeça lá no computador, tomografia computadorizada. Parece uma nave espacial, ainda mais dentro dos Estados Unidos. E outras crises na barriga, achando que estava com um problema na barriga, ia lá, fazia endoscopia, fazia ressonância, eu fiz tudo que é exame, gente, fiz tudo. E a coisa maravilhosa disso é que eu descobri que a minha saúde física estava maravilhosa. Meu problema era só aqui, entendeu? Então isso tudo, o tempo vai te ensinando e você vai pensando. Eu tenho que controlar minha mente, Aí você vai pensando, como é que eu vou fazer para controlar minha mente, né?